Já tá! Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Olha de onde eu estou falando. Vou mostrar um pouquinho. Estou na varanda da casa dos meus pais. Para quem não sabe, eu estou em Viseu. Para dentro ainda de Viseu. Nossa, assim o sol bate na cara, que beleza. Não tenho ideia do que está a mostrar por causa do sol. Aqui é a mesma casa, ó, tem um sofazinho aqui, tô mostrando. É a varanda. Ali embaixo tem uma casa super bonita, olha. Aqui é a varanda, essa paz enorme. Assim, à medida do possível. Não, está tudo na paz. Pedro, quem está aqui? Deixa eu ver porque eu não enxergo. Pedro Freire, bom dia. Então vamos lá, vou falar um pouquinho. Eu ontem fiz um post a dizer que estava a vir para cá, que esta semana estarei fazendo algumas lives, não, lives diárias, 5 lives sobre o perdão, que faz muito parte de quem eu sou hoje, do meu processo de transformação aí. Faz parte do que eu trabalho. Esse sol não tá rolando na minha cara. É porque estava diferente há 10 minutos atrás, quando eu testei o lugar. Vamos lá. Faz muito parte de todo o processo que eu venho vivendo, faz parte do trabalho que eu faço. Eu queria de novo falar um pouquinho que na semana passada eu deixei uma organização certinha lá no meu Facebook, com o trabalho que eu faço de coaching emocional baseado na terapia dos esquemas. E que diz que, né, que todos nós temos 5 necessidades emocionais, básicas, universais para todos os seres humanos, todas as crianças quando nascem, e que quando não atendidas a gente traz, né, padrões negativos. Está tudo organizadinho lá. Então, para mim, essa semana calhou como exatamente uma continuação desse trabalho, né? Porque quem conhece um pouquinho a minha história sabe o que eu venho, quando vim para cá, essa coisa de volta às raízes, de resgatar relacionamento com os meus pais, que sempre foi muito, muito, muito difícil, de acordo com a infância. Então tá lá, vamos lá, qual é o recado que eu quero passar? Tá lá no Facebook, as 18 lives que eu fiz sobre esses 18 padrões que são gerados a partir de necessidades não atendidas na infância. Quando eu me mudei para cá o ano passado, os meus pais são daqui. Isso aqui é a casa que a minha mãe, aqui é a terra que minha mãe nasceu há 76 anos atrás. A casa ainda está lá, eu vou lá depois fazer uma live de lá. Então, nada como voltar às raízes, foi o que aconteceu comigo ano passado. Voltar depois de 30 anos sem estar morando com os pais, entender como é que estão as necessidades dessa criança quando você volta a conviver, né? Então, ano passado eu tive uma experiência nesta mesma casa muito traumática, de muita dor, porque a criança, embora eu já trabalhasse com ela, ainda estava muito ferida, com muitas coisas a serem trabalhadas. E essa semana o que eu quero passar é isso. Como é que está a minha criança interior, depois de todo o trabalho que eu venho fazendo? Inicialmente comigo, porque isso foi o gatilho de toda a mudança na minha vida e que eu agora faço com os meus coaches, nos meus treinamentos, em tudo que eu faço para estar curando tudo isso, para que o adulto hoje fique bem, feliz, em paz, como eu estou sentindo agora, né? O primeiro dia só que eu cheguei, a criança está a se portar muito bem. Eu acho que minha mão está tremendo. Deixa eu segurar com a outra mão. Quero segurar essa vista também. É muito lindo aqui, gente. Olha, muito gostoso mesmo, muito. Pode ser que não haja, às vezes, né? A paz depende interior, né? Pode ser que lá fora, às vezes, seja barulhenta, mas quando está por dentro, a gente segura melhor a barra. Vamos lá, o que eu ia falar? E quem sabe, quem tem um pouquinho também da consciência que viu minha palestra no Desperta, né? Eu vou deixar também o link, me fez esse link aqui, porque essa semana aqui é uma continuação também do que eu narrei, do que eu falei lá no Desperta, né? Para quem não conhece, o Desperta é um evento que acontece uma vez por ano, da onde eu trabalho, do Instituto Viver com Propósito. E o ano passado eu dei uma palestra contando a história da minha vida, contando tudo isso, né? Depois de viver a vida inteira no Brasil, de vir recomeçar tudo de novo depois de um casamento de 20 anos, depois de mudar de transição de carreira. As coisas não deram certo na transição de carreira, eu tive que voltar para casa dos meus pais aqui, onde eu estou. Foram os 3 meses que eu passei. Eu brinco no Desperto, falo uns 83 dias muito desafiadores, né? Porque não é fácil,
porque eu voltei a enfrentar as feridas da criança, né? Eu já trabalhava com isso, mas eu vi que ainda faltava muita coisa. Tanto que foi bem difícil, quase fiquei doente. Então é assim, estou aqui para isso, porque eu venho nesse 1 ano e 4 meses, eu não voltei aqui desde que eu fui, em 25 de abril do ano passado, que eu consegui ir para Lisboa, consegui trabalho e não mais voltei cá. Foi 1 ano e 4 meses trabalhar isso, e é isso que eu quero passar durante essa semana. Esse trabalho de perdão. Então, o que eu vou falar durante essas 5 lives ao longo da semana? Sobre como se fossem 5... Eu não gosto da palavra passos, porque são 5 questões que todos nós devemos trabalhar para que seja possível esse perdão, né? Para que o perdão, gente, é uma coisa que se trabalha em muitas camadas. Eu já tinha, há talvez 3, 4, 5 anos, eu digo que eu já tinha perdoado 100%. Mas por quê? Porque está só a nível cognitivo, a gente acha que perdoa. Aí você lida com alguma situação, você vê que não, que ainda dói. Então é como se fosse mesmo uma cebola, são camadas que vão sendo trabalhadas em camadas, são camadas. Pronto, me veio a resposta agora. Umas 5 camadas para que eu consiga ir aprofundando cada vez mais e chegando de fato aí ao perdão, né? A se sentir nessa paz tranquilamente, que independente do que fale, independente do que faça, tá tudo bem. Não é meu, né? É um processo que não é fácil, mas é possível. E é por isso que eu quero fazer nas minhas férias. Eu quis aproveitar, né? As férias junto com esse de passar para as pessoas, porque é possível. E para mim não tem outro caminho para você construir paz interior, plenitude e felicidade genuína que não seja esse trabalho com paz, né? E de perdão de verdade. Então, quais são só essas 5 camadas? Me veio a palavra que eu não sabia qual ia ser. Agradecimentos, então vou estar falando amanhã, né? Pensei em fazer isso, segunda a sexta, 5 dias, 5 lives sobre essas 5 camadas. Agradecimento. Quem eu sou hoje? Por pior que tenha sido a sua infância, a minha infância, por pior de que as necessidades não tenham sido atendidas, eu hoje construía. Eu tenho que agradecer muita coisa, porque eu não seria quem eu sou hoje se não fossem essas necessidades não atendidas. Eu vejo uma claramente em mim. Eu amo falar, eu sou muito boa de comunicação, de empatizar. Por quê? Porque a criança não foi ouvida. A criança nunca foi ouvida, nunca pôde ser feito o que ela queria fazer. Então, o que acontece? Ela constrói, ela vai desenvolvendo melhor essa habilidade, né? Se eu falar simples, eles não me atendem, eu preciso me explicar melhor, eu preciso me arranjar outras formas. E é assim que a gente consegue, eu acho que começar esse trabalho aí de agradecimento. O que eu tive de pior na minha infância, que hoje eu sou muito boa ao fazer e que tem gente que precisa de mim, né? Segundo passo é a vitimização, né? É trabalhar essa coisa da vitimização, porque a vitimização, ela não é que a pessoa é coitadinha, quer dizer, ela escolhe ser coitadinha, por quê? Vamos lá. Ele é um mecanismo de defesa, a criança precisa ser amada e precisa ser aceita. Então, no entanto que ela se torna vítima, ela acaba recebendo esse amor, né? Então, de novo, é uma estratégia de sobrevivência para não sentir dor. Só que hoje o adulto saudável pode escolher não mais alimentar essa vitimização, né? Número 3, compaixão. Isso é um trabalho lindíssimo que também é em camadas, né? O que foi que os meus pais viveram? O que foi que os meus avós viveram? Aqui nessa aldeia onde eu estou aqui, todas as gerações para trás, da minha parte da minha mãe, né? Quem está em Portugal sabe, meu pai é Vila Real, mas eles estão aqui em Viseu. Compaixão. Será que eles tiveram as suas necessidades atendidas, né? Como é que eles vão ensinar alguma coisa que eles não aprenderam? Se eles aprenderam que era dando ordem ou batendo que se aprendia, porque talvez a infância deles foi assim que eles vão fazer às vezes com os filhos, né? Compaixão, desapego, né? Vou falar um pouquinho sobre criar expectativas, né? Por que foi também, talvez, tão difícil os 83 dias que eu passei aqui no ano passado? Que expectativas que eu criei? Que eu fosse chegar em Portugal, eles fossem me ajudar em tudo? Não me ajudaram. E aí, que expectativas que a gente cria e depois a gente traz dor em função de nós próprios? O que eu quero passar muito com isso tudo?
Tudo é a gente com a gente mesmo, não é? Tudo é a gente. Então eu tenho que trabalhar o quê? Eles, eu não vou mudar nunca. Eu tô assim porque daqui minha mãe aparece ali daqui a pouco. Mas eu resolvi fazer dessa varanda aqui. Também por outra coisa, porque o almoço é meio-dia em ponto. Olha, essas coisas não mudam, regras rígidas. Eu não posso, não dá tempo de passear agora porque eu acordei há pouco tempo. Ó, tá vindo aí. Número 5, gratidão. Gratidão e positividade, né? Com gratidão, quando a gente entende que essa foi a minha história de vida. Por mais questões que aconteceram, e eu não vou estar nesses 5 dias falando das coisas difíceis, está tudo lá na palestra, eu vou deixar o link depois da palestra do Desperta, lá eu falo mais, porque ainda doía mais, mas eu não quero voltar às coisas que não foram boas, eu quero voltar a quem eu sou hoje. E foi graças a isso tudo. Eu preciso ser grata a não ter sido ouvida, a grata a ter sido humilhada, a grata a ter sido desrespeitada na questão da, principalmente, eu tinha muitos esquemas da quarta e quinta necessidade de uma construção de identidade e poder se expressar, não podia ter isso, né? Eu acho que é muito ainda das gerações antigas. Não tem isso. Seus pais é assim, eu sei o que é melhor para vocês. E eu falo isso muito nas lives aí que estão aí nesses posts que eu falei dessa semana, organizadinhos. Vai lá que vale a pena dar uma olhada nisso. E é isso. Falei, acho que eu passei o meu recado, é isso que eu quero falar, como que vai acontecer durante essa semana. Já me perguntaram, já recebi umas mensagens, mas que horas vão ser essas lives? Eu não quero dizer a hora, porque eu não sei como é que vai ser, eu não quero atrapalhar também, né? Aqui, de repente, eles vão querer, sei lá, passear, fazer alguma coisa. E, de repente, eu vou, marquei a live para essa hora, eu vou ficar preocupada. Deixa eu ver quem entrou aqui, foi a Ana Pereira. E, Pedro, você está aí comigo até agora, legal. Então é isso, eu não vou. Em princípio vai ser de manhã, que eu estou pensando em acordar e passear. Eu vou mostrar para vocês o lugar que aqui, nossa, é lindíssimo. E é isso. Muito bom estar aqui. Como a gente vai aprendendo. Meu cabelo tá horrível, nossa. Como a gente vai aprendendo, eu estou fazendo esse caminho. Eu me sinto. Obrigação é uma palavra pesada, mas eu me sinto muito feliz. Não é mais obrigação. Agora eu me sinto muito feliz de estar dividindo isso. Porque, gente, é assim, tudo que vai travando a gente na vida adulta, tudo que me travou muito tempo de ser quem eu queria ser. Vamos lá, a criança não constrói uma identidade, não sabe exatamente o que é bom para ela, quais são os seus valores, suas necessidades, suas preferências, o que de verdade ela gosta, ela vai fazendo o que o outro quer. E é isso que a maioria dos seres humanos no planeta fazem. A gente vai sendo direcionado sempre para o que o outro quer, né? Primeiro para os pais, depois para o marido, depois para o corporativo. E eu consegui me ver livre, me ver livre, liberdade, livre disso do corporativo. Hoje eu trabalho como coach. Evandro, lindo. Livre de marido, de eu estar sozinha, 4 anos construindo exatamente quem eu sou, livre do corporativo, livre dos pais. Estou testando aqui essa semana, no sentido de que quando a criança ainda vai reclamar, né? Ainda tem aí coisinhas para olhar. Então, é assim, é essa liberdade que a gente constrói, olha o desapego aí de não criar expectativas, que de verdade vai trazer a felicidade, porque eu estou atendendo a mim mesma. Estou sendo eu a mim mesma, porque é assim que eu sou. E isso, para mim, é o caminho de verdade, da verdadeira felicidade. E porque agora eu lembrei, porque eu comecei a falar isso, e por isso que eu acho que eu tenho mais do que razão para estar aqui. Um domingo de manhã, falando isso tudo, querendo dividir com vocês. Porque se eu fui capaz, todo mundo é. Todo mundo e é nisso que eu acredito muito, muito, muito. Tô ouvindo a voz do meu pai aqui. Vou mostrar mais um pouquinho a vista. E é isso. Gratidão, gratidão para quem vai assistir depois também. Olha que lugar de paz, né? Agora é construir, independente do que a filha... já falei muito. Beijinho para todo mundo. Domingo muito, 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 muito feliz para todo mundo. Um bom recomeço aí de agosto, né? Porque eu vim para cá ontem, né? Depois eu me lembrei, 1º de agosto, começando um mês. Um mês, metade do ano aí, o que a gente vai fazer dessa outra metade aí, né? É isso. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus.
Continua me seguindo essa semana. Tem muita coisa boa aí que eu vou falar e vou mostrar outras umas paisagens lindíssimas. Deixa eu ver quem entrou agora aqui. Djalma. Caramba, Djalma. Beijinho. Um beijo na Rê. Tô saindo. Beijo pra todo mundo. Dia feliz.